りも夢の続きもきっとあなた Cara, eu tenho medo do comedor de cu. Tenho medo do comedor de botos cor-de-rosa. E é com essas loucuras que eu digo: olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um SaiKaiCast. Eu sou o Matheus Santos de Fortaleza, Ceará, e o meu desejo sempre foi ser um mestre Pokémon e ganhar alguma coisa. Alô, gente, quem fala aqui é o Carlos Polemo, diretamente do Rio de Janeiro. E, sei lá, Pokémon pra mim é esquizofrenia pura. Olá, galera, meu nome é Guilherme, de Fortaleza, Ceará, e o meu objetivo é ver o aniversário de 11 anos do Ash. Meu nome é Tito, eu defendo Nova com todas as minhas forças e eu provavelmente vou ter uma coisa pra reclamar de cada proposta feita nesse cast, porque eu sei muita coisa de Pokémon. E é com isso e com isso sendo nossa acurácia científica que hoje nós vamos falar: e se tivéssemos Pokémons no nosso mundo real? Então fiquem com a gente! Então, gente, e se Pokémons existissem na vida real? Essa é uma pergunta que a gente sempre se fez, né? Pelo menos a gente que é mais novo, né? Eu, Guilherme e o Tisso. E outros participantes poderiam ter participado desse cast, mas que estão fazendo outra coisa melhor da vida. Eu sempre se fizeram essa pergunta, né? O Carlos, como tem a idade de ser o pai de todo mundo aqui, né, Carlos? É por aí. Se tivesse o Carlos pai, eu ficaria alegre imitar o Ash e fugir com 10 anos pra caçar bicho do mato. Eu sou o ancião dessa patota. Toda patota boa tem que ter um ancião, né? Sério, então, né? O Carlos nunca teve esse sentimento aventureiro, porque ele já é um cara mais velho, né? Quando a febre Pokémon estourou aqui no Brasil, ele já era um belo de um adulto marmanjo, né? Cheio de coisa pra fazer, e ele teria mais coisa do que ficar vendo desenho na TV. A gente vai ter aqui, a dinâmica vai ser, bom, da maneira que a gente conhece, né? Aqui nos ICs. E a gente vai começar estabelecendo uma coisa, galera. Os Pokémons, eles surgiram agora ou eles já existem desde o início? Então, daí tem um problema, porque se colocar esses Pokémon surgirem agora, eles vão surgir com o Arceus. E o Arceus é tipo o deus Pokémon. É literalmente o deus monoteísta cristão no mundo Pokémon. Então, se eles se existirem agora com o Arceus, meio que ele vai resetar o universo que vai ter eles desde o início. Acho que o Tisso fumou muita muamba pra se preparar pra esse podcast. Não, pior que ele tá certo. Eu sei tudo dessas porra, quase. Pokémons que criaram o mundo. Tem uma lore gigantesca dessas porra, de como eles criaram cada coisa. Eu não lembro qual criou a humanidade agora. Bom, Tisso, volta pra Pokébola. Eu posso fazer uma pergunta a vocês que eu sempre tive curiosidade? O Pikachu parece que ele se recusa a evoluir, não é isso? Praticamente isso. Então ele prefere ficar numa versão inferior, é isso mesmo? Tecnicamente sim e não, porque o Pikachu tem umas coisas melhores que o Raichu, mas o Raichu também tem umas coisas melhores que o Pikachu, vai. O Pikachu é mais rápido que o Raichu, só que o Raichu é mais forte que o Pikachu. Então, mas ele opta por não evoluir, ou ele não é capaz de evoluir? Ele opta por não evoluir. E qual é o deles o mais forte de todos? É o tal do Mewtwo mesmo? Ou tem algum outro mais forte que ele? Depende do que tu considera mais forte. É o mais poderoso, aquele que chega assim, o overpower. Cara, é muito relativo. In-game, que é do jogo Pokémon, e a lore de Pokémon. Na lore de Pokémon, o mais forte seria o Arceus, porque ele é o deus Pokémon. In-game teria algumas variações. No game, no jogo, mega recoisa, porque ele é avassalador e destrói todo mundo. É uma boa questão, é um bom. Que eu vejo que só tem amadores. O mais forte, claramente, é o Rattata. Que ele simplesmente absorve todo o dano se tiver um... que eu esqueci o nome, a minhocona de vermelho. Absorve todo o dano, fica com um indivíduo, mete o porradão. Mas todo Pokémon com esse item também fica com um indivíduo. Como vocês puderam ver, Carlos realmente tá aqui. Ele é tipo o tio que tá cuidando das crianças. É tipo um dito, é inútil, menos na hora de se reproduzir. Olha só. Essa foi boa. O Carlos é transgênero. Não, vira a boca pra lá, pelo amor de Deus, pô. Não, gente. 100% XY aqui. Assim, eu tive contato, sim, com Pokémon. Eu vi a febre que foi, mas como você falou, eu já tava muito distanciado disso. Mas eu fiquei muito surpreso depois que, quando lançou, como foi pra vocês, um jogo, eu vi que tinha adultos já muito mais idosos do que eu que brincava com aquilo. Então meio que reacendeu essa febre de novo. Isso eu achei muito interessante, esse fenômeno. No caso, Pokémon GO, né? Isso. O que você tinha que caçar os Pokémons e ele aparecia em certos locais, né? Eu já vi nego pegando moto e correr atrás, entendeu? Eu vi isso. Pokémon GO era tutorial de como se divertir antes de ser roubado. Pode ser. Mas eu vi nego pegando moto e correndo atrás.
O Pokémon GO escalou muita coisa. Eu acho que ele foi o primeiro jogo de realidade aumentada, disse que tem que caminhar na rua, carregou o nome da franquia Pokémon. Antes, a empresa que fazia ele era uma empresa que já fazia esse tipo de jogo. E daí eles só pegaram, reaproveitaram as bases no Pokémon GO. E é essa coisa de tentar emular o que você poderia fazer no universo de Pokémon, tecnicamente falando. Disso, você vai bater o martelo, já que você é o maior conhecedor aqui. Os Pokémons já existiram desde sempre, ou eles, por alguma maneira, sem que o Arceus desse o delete na gente, eles apareceram agora? Foi o Anon. Tu não vai entender o que eu tô falando. Foi os anons que colocaram o Pokémon no mundo, de alguma forma, que só os anons sabem. Ó, maravilha. Esse anão aí colocou os Pokémons e aí a gente... Primeira coisa que a gente teria, o Carlos vai saber melhor disso, seria substituição de espécie, né? Porque afinal a gente tem uma espécie que tá lançando poder, né? E outra que não. Ou seja, a competição, nem teria competição. A cadeia alimentar seria toda alterada, né? Então, eu quero interromper aqui por um fato bem curioso. Confirmaram isso em, entrevista de diretor ou coisa do tipo. O anime de Pokémon tem animais, só que eles não aparecem. Eu acho que o Matheus falou que essas espécies não existiriam mais, né? Não, eu digo, existe peixe normal e Magikarp, só que no peixe normal não aparece, é oficial. Mas em um mundo como o nosso, uma savana, uma zebra e um Rapidash. Mano, a zebra vai ser tostada. Ou na savana você vai ter um Luxray e um leão. Depende também qual o Pokémon é, porque tem Pokémon que é herbívoro, não vai fazer mal a ninguém. Girafarigue contra girafa. O Girafarigue perde, o Girafarigue é fraco. E pirotiza a girafa não come. Os animais comuns, eles teriam que ter uma adaptação foda, conseguir se equiparar, ou sobraria 1% deles. Evolução não é assim que funciona não, meu irmão. É milhares e milhares de anos, milhões e milhões de anos, tá louco? Uma pedra, cara, resolve tudo. Justamente essa coisa com uma pergunta também. Um Pokémon, ele, pelo que eu entendo, ele é caçado pelos caçadores com bola, certo? Mas existe possibilidade do cara caçar, pra obter o animal morto, o couro de um determinado Pokémon, então o olho por algum artigo que ele possa oferecer? Tem um jogo de Pokémon de DS que é justamente isso. Tu é um protetor dos Pokémon tentando salvar os Pokémons. E tu não usa Pokébolas, tu é tipo um... Eu não lembro qual é o nome do aparelho, é tipo uma Beyblade que fica rodando em volta do Pokémon, captura e envia ele pra uma zona protegida. E daí esses são tipo os protetores animais do Pokémon. Mas do jeito que tu falou, sim, existe. Seria a equipe Rocket no caso. Não, caçadores que eu tô te falando assim. Tem os caçadores que são, na verdade, domadores, né? Ele quer caçar pra pegar e domar o Pokémon. Falando, nessa realidade que a gente tá pensando. Esses caçadores, eles matam o Pokémon mesmo porque que o chifre daquele Pokémon, quando é imbuído, eles geram uma substância importante, caríssima. Então a pele de um, então a carne é uma iguaria. Existe essa... Tem isso no anime até, que tem umas... Não é umas partes explícitas, claro, mas tem umas coisas que falam isso. Poderia pensar que se isso acontecesse, na realidade, haveria uma rivalidade entre os domadores, caçam Pokémons porque eles querem domá-los, e os caçadores desse gênero, né? Caçadores, abatedores, digamos assim. Se fosse colocar, teria uma organização que é esse tipo que eu te falei, que é dos Beyblades que capturam Pokémon. Que eu não vou lembrar o nome, vou pesquisar agora até. Eu acho que seria algo nesse sentido, ó. Ligado à matança de elefante por marfim, teve lá na África, etc. Chifre de rinoceronte também, aconteceria igual. Só que a gente chegaria ao tempo, né, de ter leis e protegeria esses animais. Só que tem um porém, você, embora a arma funcione, né, se o Pokémon estiver preparado, ele vai te lascar, né. Basicamente você abateria um e não teria como abater o resto, porque o resto já viria em fúria pra você, né. A não ser o quê? Com Pokémons, né, também, e acabe caçando, porque tem Pokémon que tem índole ruim também lá, né. E aí você teria, por exemplo, termos leigos, tá? Vamos lá, digamos que eu tenho um elefante selvagem, o elefante que eu domei. Eu usaria esse meu elefante pra matar o outro e assim pegar as coisas dele, tá ligado? Ou então eu deixaria ele fraco, capturaria, tomaria e assim eu teria um exército de elefantes pra caçar outros elefantes, tá ligado? Então, esse negócio de roubar coisas dos Pokémons tem uma habilidade que é basicamente isso, que é... Eu lembro que o Meow aprende. É um poder que você rouba o item do oponente, daí você pode matar ele e conseguir o item. Ele vai pro teu inventário. O nome é Tiff, mas também tem um que tu não precisa matar o Pokémon pra pegar. Porque se o Pokémon tem item, tu matando ele, automaticamente tu pega o item. Aí com o Tiff não, tu pode pegar antes de matar o Pokémon, é só fugir. Mas agora que a gente tá falando isso do Pokémon na vida real, me vem uma dúvida em mim. Como é que funcionaria a Pokédex? Ela mostraria o Pokémon também?
também, tipo, a forma de evoluir o Pokémon ia ser da mesma forma? O Pokémon tinha que ficar matando outros pra evoluir? Eu quero só cortar aqui um pouco, eu encontrei o que eu tava falando, o nome do jogo do Pokémon é Pokémon Ranger. No caso, são os Rangers que capturam eles pra jogar nessa zona segura. Tem dois problemas nessa coisa da Pokédex. Primeiro é que no jogo em si, ó, já é isso, que a Pokédex não funciona direito, porque a Pokédex, pra ver, cada jogo tá atualizando a nova Pokédex. Então, tecnicamente, a anterior não tinha os Pokémons da próxima. Então fica nesse paradoxo que é limitação de jogo, mas que para um universo ficaria estranho. Mas outra coisa do Pokédex é que muito Pokémon, ele depende de coisa muito específica para evoluir. Não só nível. Por exemplo, Scyther, para evoluir pro Scizor, precisa de um item que tu só consegue dando esse item para ele, trocando ele com outra pessoa. Daí esse item vai fusionar com ele na hora da troca e formar o Scizor. E tem Pokémon que só evolui por amizade. Tipo, além Evenise, Pokémon de tipo inseto e grama que só evolui na base da amizade. Tem os Eevees, que tem algumas espécies do Eevee que só evoluem que se tem uma pedra próxima. E não é dando pedra pra ele, é treinando ele numa zona específica. Quem é esse Pokémon? Como vocês acham que ficaria, por exemplo, questão de deslocamento de pessoas? Porque, vamos lá, tomar aqui, por exemplo, nosso Brasilzão de meu Deus, né? Animais de grande porte, a gente não tem. Por exemplo, o maior felino de grande porte, né? As onças como um todo, não só a onça pintada. A gente tem anta, mas anta não ataca ninguém. E por óbvio, a gente não tem animais soltando fogo, jato de água, enfim. O máximo de ameaça que a gente tem aqui é bandido, né? Tá no meio da estrada e vem pra te roubar e matar. Mas agora, a gente tá num mundo onde essas coisas existem. O que você acha? Por exemplo, a gente só teria linha de trem e esses trens seriam blindados. Existe isso já no Pokémon, que no Pokémon, acho que depois de Kalos pra cima, e Pokémon começou a ser usado como veículo também. E tem TM, que é pra veículo. Poderes usados fora de batalha pra serem usados como veículos. Eu tô falando, por exemplo, agora eu vou usar a carta Deus Ex Machina. Amanhã, de alguma maneira, surgir um Pokémon. Então, toda a nossa lógica de mundo, de percepção, vai ter que mudar. Tá aqui em Fortaleza, você vê um aerodáctilo aqui destruindo tudo, tá ligado? Nesse caso, eu tô extremando, né? Mas essa parte de transporte, por exemplo, de um ponto a outro, em uma região meio selvagem, como é que funcionaria isso? Nos termos de hoje, lá no mundo, né? Pokémon já tá adaptado. Agora eu queria saber aqui, gente, com as nossas tecnologias atuais, como é que funcionaria isso? Os Pokémons iam ficar assustados, provavelmente. O ambiente, gado, desconhecidos, outros animais de competição, etc. Por ver os carros, veículos, provavelmente poderiam vir a agressivar por proteção de território. Muito provavelmente, vários pontos ficariam desativados por causa disso, até começarem a encontrar métodos, como é que eu posso dizer, domar, amenizar a situação com eles, ou métodos para conseguir matar eles, ou meios alternativos que não interferiria no ecossistema deles. O Matheus já deve ter estudado isso na biogeografia, né, que é uma área da geografia que estuda realmente como é que os animais eles se comportam dentro de determinados espaços. Quando você tem uma espécie invasora, e pelo cenário que você está me dizendo, ele é uma espécie invasora, né? Ele chegou, ele não tem um predador natural ainda estabelecido, a proliferação deles será muito mais ampla e rápida, né? E a possibilidade deles criarem territórios, né? A gente trabalha com esse conceito de territórios também na biogeografia. E aí a gente poderia ter áreas, grandes ou pequenas, em que determinados pokémons simplesmente transformarem seus territórios e a humanidade não evita de transitar nessas áreas. Então, por exemplo, imagina um lugar onde os Salamanders, talvez no Brasil não, mas se uma área vulcânica, os Salamanders fazem dali o seu habitat, seu território, né? Eles estabelecem. Duvido que seja algo turístico, de repente. Não sei se o Salamander ele é hostil aos humanos ou não, né? Não pode ter pokémons, como vocês falaram, que são menos hostis, mas os mais hostis provavelmente vão montar territórios, eu acredito nisso. Então, dependendo de onde for montado esse território, você pode simplesmente cortar a comunicação de um ponto a outro dentro de um país, né? Ou então você tem que fazer um novo caminho para não passar nesse território. Imagino que pode ser algo assim. Imagine, por exemplo, São Paulo, né? Os pokémons descem ali e fazem dali o seu habitat. A gente tá pensando muito numa selva, provavelmente, né? Numa mata, numa área mais... Mas pode ser uma cidade, né? A gente não sei como é que eles se comportam. Seria interessante isso, as pessoas sendo expulsas de um grande centro urbano porque eles tomaram, né? Pra si. Um Salamense faria uma miséria desgraçada. Um Pokémon tipo dragão. Imagina então um Tyranitar, por exemplo. Que pode voar. É um caça com lança-chamas, né? Se você for pra pensar. Isso sem contar, por exemplo, vamos pegar os dois que meio que interferem na sua mente, né? Os três, na verdade, né? O que é o tipo psíquico, por motivos óbvios, tem poderes psíquicos. O tipo fantasma, né? Que ataca
por ataques fantasmas, que são materializados em meios de ilusão, enfim, né? E o Noturno menos, né? Mas o Noturno também tem alguns ataques que lidam, né, com a sua percepção. Se esses pokémons, né, elegessem uma cidade pra atacar, assim, pra construir seu território, como o Carlos falou, irmão, num primeiro momento, fica ruim. Matheus, tem um filme, eu não lembro qual é, eu acho que é ainda de Hoenn, não lembro qual o season de Pokémon é, que é o filme do Zoroark. O plot do filme é que tem uma pessoa que manipula um Zoroark, que é um tipo Dark, acho que é Dark puro, não tenho certeza. E o Zoroark, ele faz uma invasão na cidade, mas ele invade a cidade com 3 ilusões de cães lendários. E todo mundo acha que realmente os cães lendários estão invadindo a cidade. É muito legal esse filme. Não, e outra coisa, assim, a gente tá pensando em terra, né? Mas imagina aqueles pokémons que são de ambiente aquático, até rotas marítimas que hoje são fundamentais, inclusive, para o comércio internacional. Imagina, eles poderiam impactar as rotas marítimas e nego ter que reinventar novas rotas marítimas, deixando áreas às vezes desabastecidas. Eu me lembro que tinha um Pokémon que ele era um dragão do mar, na verdade, né? Quando ele evoluía, assim. Imagina o estrago que o Magikarp faria, mano, nas embarcações. Magikarp esse que eu tô falando? O Magikarp, Carlos, ele é inspirado na mitologia da carpa que acende ao dragão, né? É uma carpa, como o nome diz, Magikarp, e, né, devido a algumas coisas, ele pode evoluir e virar um dragão oriental, né? Embora não tenha a tipologia dragão, ele é normal água, se eu não tô enganado, ele tem acesso a ataques do tipo dragão e ele é extremamente violento. Correção, Matheus, é aquático voador. Ah, ele vira dragão na Mega Forma, se não me engano. Quando ele mega evolui. Aí o que acontece é aquilo. Arcos pesqueiros, não, vamos pescar carpa, enfim, né, Magikarp. Você sabe, né, aquelas redes. Hoje em dia, menos porque as legislações internacionais, elas ficaram mais rígidas. Mas antes, o pessoal usava aquelas redes gigantes e o que pegar, pegou. Imagina no meio daquilo. Se uma Magikarp simplesmente evolui, cara, você afundava navio de toneladas em questão de segundos. Eu tenho que defender agora, porque eu acho que é baseado em algumas coisas fora da lore principal, mas sem ser por meio de treinadores, acho que o Magikarp não evolui tão fácil pra Gyarados, não. Mas olha só, você tá entendendo o que eu tô falando? Espécies, por exemplo, a gente vai ter problemas territórios, na Terra mesmo, que de repente a gente pode deixar de existir, que a humanidade tem dificuldade de transitar. Rotas marítimas, e aí você falou, agora eu me lembrei, a gente tem também a galera que voa, né? Porra, você pode mexer também com as rotas aéreas. Eu fico pensando assim, em termos de comércio mundial, pode ter que ser totalmente alterado por causa disso, né? Se eu não me engano, é canônico isso. Eu não lembro quão potente é, mas o Dragonite, ele consegue dar uma volta no mundo em algumas horas. Ele se move rápido pra caralho. Então, você vê só, imagina como é que fica a aviação diante desses seres dessa magnitude, né? Agora livre do nosso planeta. Agora eu vou fazer de novo uma pergunta, porque o que acontece? Eu nunca vi os desenhos e tal, mas eu tenho aluno, eu tenho sobrinhos pequenos, eles gostavam. E eu me lembro que tinha um lance, que um me falou, a gente tá falando das evoluções, coisa e tal, não sei se era pedras de poder, eram pedras que apareciam que... Ah, é pedra elementar. Isso, que aumentava, se, por exemplo, se o bicho era de fogo e ele tivesse contato com essa pedra, o poder dele aumentava, ele poderia até evoluir por isso. E essas pedras, elas se encontram na natureza, na história original, e se vier pra cá, elas vão aparecer no nosso meio ambiente, essas pedras? Vem também. Vem todo o universo. Imagina então o neguinho começar a comercializar. Mas, já parou pra pensar nisso? A gente pode começar a ter um novo tipo de mineração, porque, obviamente, eu imagino que o esporte do combate entre Pokémon vai superar o futebol em termos, vai ser o esporte mais abraçado pelo mundo. E aí, imagina só os caras tendo que minerar, porque tem todo um mercado voltado pra essas pedras, que é um mercado voltado pra fazer a evolução dos seus bichinhos. Muito louco isso, né? Então, já tem isso no Pokémon também. Tem também? Cada jogo de Pokémon tem uma cidade monopólio que vende essas pedras. Porra, tem Pokémon de tudo quanto é jeito, hein, tio? Eu não sabia que tinha tanta coisa de Pokémon, não. Tem uma coisa chamada HM, que é um CD, que é pra ensinar golpe pro Pokémon. Entrega pro Pokémon e ele aprende um golpe novo. E tem muito monopólio por trás disso na franquia. Tinha um grupo, né, que controla essa parte. Então não você teria, sim, gente que faria contrabando, isso é óbvio. Tem uma pedra do Pokémon que é a Pedra da Lua. Como a gente ia conseguir a Pedra da Lua? Você pode ser reativo os programas espaciais em busca disso. Exatamente. Você não tem o Elon Musk querendo ir pra Marte? NASA, SpaceX. Pode pensar num multibilionário estilo Elon Musk. Tá de olho nisso, entendeu? Essas pedras, elas podem ser usadas como fonte de energia pra gerar energia pra gente, ou eles só funcionam com Pokémon? No jogo só mostra que ela só evolui Pokémon. Ah, tá. Pensei que elas podem ser usadas como fonte de energia também. E entrar numa questão com vocês. Pokémons
seriam usados para fins bélicos. Já foram usados em guerra. No Pokémon XY tem isso. O próprio Pokémon Fire Red tem uma cena de um velho. Ele fala sobre uma grande guerra que aconteceu. O do ginásio elétrico. Então, olha só, já pode virar armamento pros humanos também, né? Exatamente. Tava pensando nisso. Esse negócio da gema, ainda bem que eu me lembrei desse negócio dessas gemas de poder, cara. Por exemplo, Gyarados, que sabe o Hyper Blast. Cara, aquilo tem potência. Um Hyper Blast tem potência o suficiente pra destraçalhar um navio, um cruzeiro. Cara, imagina os Electrodes no Estado Islâmico. Imagina o quê? Electrode no Estado Islâmico. Cara, imagina um esquadrão de Salamense, cara. A lógica militar, ela entraria, lógico. A gente manteria ainda as armas de fogo, enfim, né? Mísseis. Tem uma coisa que eu ainda quero, pode ser mais bizarra ainda. Eu tava pensando também aqui agora, você falando. A gente sabe que existe sempre a necessidade, por parte de alguns grupos hoje, de fazer edição genética de espécies, né? Quer seja vegetais e espécies animais. Eu fico pensando na sanha dos camaradas de tentar fazer edição genética. Edição genética a gente que a gente chama de engenharia genética, né? Com os pokémons. E talvez cruzar e tentar cruzar Pokémon com raça humana pra poder conferir poderes. Isso já aconteceu pelo menos umas 3 vezes. Isso é muito comum no Pokémon. Ai, cara, mas peraí, tio, peraí. Tudo que eu penso já aconteceu em Pokémon. Cara, Pokémon é coisa pra cacete então, né? Existe na genética dos Pokémons uma prioridade. Posso cruzar, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, um Magikarp com um Mudkip. A prioridade em porcentagem é que vai nascer um Mudkip. A engenharia genética só não funciona tanto porque tem uma prioridade. Vai criar um espécime novo, assim. Tem a prioridade entre os dois pra nascer um. Ou vai nascer um ou vai nascer o outro. Vai ter a prioridade. No jogo você pode colocar um Wailord, que tem algo em torno de 22 metros, ou um Skitty, que tem algo em torno de 20 centímetros. O Matheus falou que eu tava pensando, boa. É algo completamente bizarro. Aí eu te pergunto, como funciona a mecânica? Quem é esse Pokémon? De rota de comércio, né? Tanto a gente viu que seria completamente afetada, né? Em vários níveis, né? Aéreo, fluvial, marinho. Tudo isso seria impactado porque agora a gente tem esses novos seres. Quanto tempo, Carlos, tu acha que levaria mais ou menos pra gente poder se adaptar e começar a voltar a uma certa normalidade? Ah, Matheus, é difícil, porque tu tem que pensar em todos esses impactos. Porra, eu acho que menos de 50 anos não tem como. Eu acho que as primeiras 5 décadas vão ser muito caóticas. É porque é uma mudança muito grande, como a gente tá vendo aqui. A gente muda o ecossistemas, a gente muda a economia, a gente pode ter questão militar envolvida nisso. Eu acho que primeiro vai vir uma desorganização, uma desordem muito grande por causa disso, pra depois começar a vir alguma ordem em relação a isso. Vai ser... Eu posso falar uma coisa? Diga. Oficial isso. No Pokémon XY, na lore dele, ocorreu uma guerra. E nessa guerra eles criaram uma bomba atômica que matou sei lá quanta coisa. Tecnicamente falando, do período dessa bomba explodir pro presente do jogo, passou 300 anos pra tudo se normalizar. Então seria 300 anos. Eu posso fazer uma pergunta? Existe algum Pokémon que é assim... Eu sei que tem eu conheço porque é aquela discussão de filme, coisa e tal, então eu já tinha visto. Eu sei que tal do Mewtwo, ele mexe com psíquico, né? Ele é telepático, telecinético, não é isso? Os poderes dele são poderes psíquicos. Na realidade, o Mewtwo, eu vou explicar. Existe um Pokémon chamado Mew. O Mew foi o primeiro Pokémon criado pelo Arceus. E ele é tipo o secretário de Deus, o Mew. Eles criaram um clone do secretário de Deus, tecnicamente mais forte. Então esses, assim, eu sei que são psíquicos. Agora, existe Pokémon que é capaz de subverter as leis físicas naturais? Tipo, cancelar a gravidade, subverter existe Pokémon com essa capacidade? Sim. Putz, grila aí, meu irmão, ferrou de vez pra nós. Carlos, e aí eu vou entrar no outro ponto antes da gente seguir pra meio que entrar no próprio mundo Pokémon, né? Que a gente trazia pro nosso mundo. Que é o seguinte, a gente só falou até agora, tirando do próprio Arceus, Pokémons cunhados como comuns. Que são os Pokémons que no jogo e no anime você encontra em basicamente qualquer tipo de lugar. Porém, existem tipos meio que exclusivos, né? Que são os chamados lendários ou... A terminologia é lendário ou mítico. No jogo tem alguns outros sistemas, que é tipo...
tem os pokémons próximos de lendários, que são os Garps, eu acho, tem um nome específico. São pokémons tão fortes quanto lendários, no caso. E aí você extrapola o nível de poder. Por exemplo, tem Pokémon que controla a luz. Ele é a própria luz, que é o caso lá do Reshiram, se não tô enganado. E você tem o que controla a escuridão, que é o Zekrom. Você tem aí, apelando o nível demais, você tem o que controla o espaço, você tem o que controla o tempo. Tem o Pokémon Anticristo, que é o Giratina. Pokémon da antimatéria e do antiverso, como se fosse a contraparte do Arceus, tá ligado? No Sun and Moon, colocaram os reagentes do universo. O Pokémon que praticamente cuida de toda a natureza, vida, que é o Celebi. Mas ela é célebre do tempo também. Aí, do tempo também. Aí você tem, o Carlos, os que tem controle elemental completo, né? Daquele elemento que ele representa. Por exemplo, os cães lendários, né? O Entei, Raikou e Suicune. Um controla o fogo de maneira absoluta, outro controla o raio de maneira absoluta, e o outro controla a água / gelo de maneira absoluta. Agora, Matheus, devo te interromper porque você está passando uma desinformação. Na realidade, não é bem isso. Os 3 cães lendários, na realidade, foram 3 cães pokémons que morreram em alguma torre importante da segunda geração, com o nome. E eles foram revividos pelo Ho-Oh como os 3 cães lendários. Eles não são representantes. Os mais representantes do raio seriam as 3 aves lendárias, que são da primeira geração. Tanto faz, é a contraparte. Eu queria comentar que o Tio falou igual um velho de 70 anos que usa o rádio pra passar informação das massas. Você leu a Wikipédia? Não, eu lembro disso, cara. Ah, porra, porque tu falou como se estivesse lendo. Vamos seguir, porque essa vai ser legal pro Carlos elocubrar. Esses Pokémons foram descobertos, eles existem e agora estão entre nós. Imagina a corrida global pra colocar a mão em Pokémons desse calibre, cara, pra serem utilizados como armas. Eu tenho uma coisa pra falar também, porque tem um consenso na comunidade, principalmente pra quem vê o anime, porque tem alguns momentos do anime que os pokémons lendários são pokémons usados por treinadores normalmente de elite, tipo líder da região, líder das Elites 4, etc. Mas o conceito que a comunidade criou é que existe mais de um lendário, só que só um lendário é importante. Tipo, só vai existir um Rayquaza, mas existem clones de Rayquaza que são mais fracos que o Rayquaza original. Só passando informação. Seguindo a ideia do Mil, é bem possível isso. Enfim, Carlos, aí agora, vamos lá. Não, só completando, essa ideia do Mil aconteceu na realidade 3 vezes. Foi com o Mil, com um robô da Dilnova, e teve o Zygarde, acho que é Zyar ou Zygarde, do XY. Aquele verdinho que vira um monstrão no final. E vira um mecha também. Carlos, imagina a confusão global. Cara, se com uma tecnologia nova você já entra toda uma competição global pra boicotar aquele país, sabotar ele de alguma maneira, cara, imagina, agora a gente tem pokémons desse calibre, cara, em jogo, que podem servir bonitinhos como arma. Para pra pensar o seguinte, e se for um país pobre, que a gente chama para aqueles países pobres que senta lá no fundão na ONU, é destratado pelas grandes potências. Se 2 ou 3 desses têm acesso a esses bichinhos, o cara vai ter que sentar no Conselho de Segurança da ONU. Já parou pra pensar que pode mudar isso? Aí deve ter que agolir o maluco? Posso dar um exemplo bom agora de uma coisa que eu pensei? A África, por exemplo. A África é uma savana, então naturalmente lá já vai ter uma variedade muito grande. Porrada, né? E a África tem muita mina de minério mesmo. E dentro de mina de minério tem Tiranitar. E Tiranitar é um dos monstros mais fortes. Cara, seria algo tão espetacular. Imagina, Matheus, você ter lá uma Rússia, uns Estados Unidos, uma China, ter que ficar quietinho, porque os caras, enfim. Caldo seria você entrar numa caverna e dar 2 passos sem tombar com um Pokémon, né? Dinastia Zubat. Agora, falando sério, assim, pensando de forma mais séria, né, dentro de uma realidade nossa. Obviamente que talvez haveria estabelecimento de você assinar tratados e que esses países se comprometeriam. Aqueles tratados que a gente sabe que existem só para... Mas algum tratado iam buscar se assinar, porque senão você flerta com um risco constante, né? Então eu acho que ia ter essa questão, né? Os países vão tentar sentar para formar tratados, né? Aqueles que possuem acesso aos mais fortes, né? Nós teríamos, e aqui é o ilegal, esses pokémons, se de alguma maneira essas nações conseguissem, né, colocar a mão neles, eles se tornariam as armas de destruição em massa, ou seja, eles fariam parte da nova balança de poder. Teria agora um elemento novo, além das armas nucleares, que são um elemento de dissuasão. Teríamos também esses pokémons que controlam essas capacidades absurdas, sendo o outro fio de poder. Então a gente pode ter, por exemplo, um país como o Brasil, que não pode fazer, mas tem minimamente a capacidade de fazer uma arma de destruição em massa. Se ele colocasse a mão em por exemplo, um Groudon, cara, ele poderia fazer miséria. Não, uma coisa que vale a pena é que país com muita variedade de bioma, ele
naturalmente já vai ter muita mais opção do que especializar. Então, tipo, se for pegar numa Rússia, ela vai ir mais pra Pokémon tipo gelo, Pokémon mais de frio mesmo. Agora, se for pegar Brasil, sei lá, pega o Nordeste e pega o Sul. Já dá pra ter, tipo, 3 ou 4 tipos diferentes, só nesses dois. É uma pergunta pra vocês que são os especialistas. Existe entre eles aqueles que têm uma capacidade, são mais racionais, a ponto de estabelecerem hierarquia e, consequentemente, criar grupos e exércitos por conta própria? Sim, tem. Porra, agora imagina o seguinte, um desse forma o grupo dele e toma um pedaço, tipo assim, não tem mais Botswana não, aqui é o meu reino. Sim, tem sim, ó. Você tem, por exemplo, Pokémons como o Alakazam, né? Que é um Pokémon extremamente inteligente. Nunca deite um Alakazam sozinho de noite com uma criança. Pois é, nunca. A criança já era. Você tem, por exemplo, Pokémons como o Hypno, Psíquico também, e a lore dele é que ele caça a criança pra hipnotizar e sumir com ela. Essa é a lore do Pokémon. Tem aquele Pokémon balão que faz isso também, isso que ele sequestra a criança. Aí você tem Pokémons como, por exemplo, a Gardevoir, que é maravilhosa. Mas na sua frente ela seria uma desgraça. Todos esses Pokémons do tipo psíquico, alguns deles conseguem até falar com você via mental, tá ligado? Passar sentimentos. Mas algum deles é capaz de se estabelecer como tipo um rei? Sim. Bem provável que eles consigam. Cara, O Mewtwo fez isso. Então imagina, vamos imaginar que esse camarada que você falou, ele pega lá um pedaço da América, coisa e tal, e fala, ó, isso aqui agora é meu reino. E já parou pra pensar numa problemática que ia ser pra gente, assim? E em determinado momento ele decide fazer uma campanha de expansão. Ia ser interessante isso, né? Inclusive, Carlos, no filme que o Mewtwo aparece, ele ordena um exército de Pokémons pra ir atacar. Então é isso que eu tô falando. Isso, ele falou um ponto muito importante, que é a parte de variabilidade de bioma, né? O Brasil teria uma vantagem enorme em termos de disponibilidade de Pokémons, porque, bom, extensão territorial, diferença de bioma. Agora, países pequenos, eles dependeriam de Pokémons muito específicos pra conseguir ser sua balança militar, né? Por exemplo, lá o Japão necessitaria ter fazer um cinturão de Pokémons de água em suas ilhas, pra poder defender de ameaças externas, em caso, obviamente, que a gente tá extremando e indo pra parte mesmo de combate, né? De lutas. Por exemplo, a Rússia teria maestria em gelo, né? Ela comportaria Pokémons também muito interessantes. E uma outra pergunta, agora sou eu, uma outra pergunta. Como é que vocês acham que ficariam os sistemas de crença nesse novo cenário? Agora sim o pessoal saberia que existe, pra valer. Apareceu o Arceus ali. Não só ele, mas esses que estão tirando os top, né? Top de linha dentro, como você falou, aqueles que têm um domínio total sobre determinado elemento. Pessoas os venerariam, né? Então, no Pokémon, criado pro japonês, a coisa é meio budista na situação. Normalmente eles cultuam mesmo ou o Arceus ou uma coisa mais regional. Então seria ou o culto menor a um Pokémon lendário, ou o culto ao Arceus, ou o culto a um espírito próprio daquele lugar, ou o culto aos Anons. Porque os Anons sempre tem que ter um culto. Aí agora a gente já tá... Bom, o cast ficou confuso, mas foi legal conversar. Partindo um pouco pro final, né, gente? E a jornada? Como é que funcionaria? Vamos lá, Tício, você liberaria seu filho pra ir pra uma jornada Pokémon? o Tício abandonaria o filho pra ir numa jornada Pokémon. Cara, nunca que eu faria isso. Olha, já começa errado você liberar uma criança de 10 anos sozinha no mundo. Cadê o conselho tutelar? A lógica da jornada Pokémon é meio estranha, porque é 10 anos só a pessoa vai, e na história do Pokémon ela faz meio mundo de coisa. Eu vi uma coisa meio porca, assim, tentando identificar quantos anos o Ash teria, né? Se todas as sagas fossem contadas com tentativa real de duração, né? E ele teria algo em torno dos 19 anos hoje, né? O que é muito bizarro, porque ele tem 10 anos eternamente. E a gente sabe que o motivo disso é estritamente comercial, né? No futuro o nego inventa, diz que o Ash é o avatar desse Arceus. Ele é o avatar, tipo, vai ter de tudo, né? Ele tá em coma quando ele foi acertado pelo Pikachu. Cara, tem uma teoria do porquê ele não envelhece. No filme do Mewtwo, no final do filme ele é transformado em pedra, por uma magia bizarra do Mewtwo. E no final, quem salva ele é o Pikachu, dele volta a virar humano. A teoria é de que quando ele virou pedra, ele parou de envelhecer. Ah, explicaria, né? Ah, não, cara, eu... Ah, não é só ele, né? Os amigos dele, ele tem os amigos lá que acompanham ele são os... Né? A equipe Rocket também acho que não envelhece, é assim, é da história mesmo. Mas, Tício, olha, eu sou mais adepto daquela que ele tá em
coma, cara. Que ataque que ele sofreu lá do Pikachu com o Spearow e um monte de coisa lá, que ele tá em coma até ali. A velho, tudo que ele tá vivendo é a imaginação dele galopando enquanto ele tá em coma. Eu não quero acreditar nessa teoria, eu prefiro a teoria do marketing. Isso nem é teoria, isso é a realidade, tá, Guilherme? Eu sei muito bem disso, por isso que eu gosto mais dessa teoria. São quantos anos no total? Desde o início? Começou quando? Você sabe quando começou? Começou com o Game Boy há uns 25, 20, 30 anos atrás, sei lá. Ah, é 27 anos? Tem bastante tempo já, né? Pois é, muito tempo. E você vê que atravessou gerações, né? É uma obra bem longeva, né? Bota o One Piece pra trás. Eu sei que o One Piece é uma coisa contínua. A história tá contínua, né? Pelo que eu entendi, o Pokémon ele tem várias sagas. É porque é incomparável, porque é jogo, Carlos. A mídia vem do jogo. Mas mesmo pra um jogo 30 anos, gente, com várias múltiplas versões, sempre lançando, realmente é uma coisa que tem que bater palma para os caras. É só você pensar no FIFA, por exemplo. Call of Duty. Não, mas o Call of Duty não lançou tanto quanto esse Pokémon deve ter lançado em termos de quantidade de jogos, não, né? Call of Duty coloca uma almôndega a mais a cada refeição. Porra, eu não vi, por exemplo, jogo de cartas com Call of Duty, mas eu sei que tem, porque eu já vi os moleques jogando umas cartinhas de Pokémon. Cara, tem que pegar pra ver, porque Pokémon tem a franquia principal, que é de RPG, tem as franquias secundárias, tipo Mr. Dungeon, que é de um RPG mais centrado, tem os spin-off, que também é de Mr. Dungeon, tem o TCG, não lembro o nome, que é esse de carta que eu tava falando, tem os inspirados no anime até, que é uma mini franquiazinha lá, é que tem muita variação de Pokémon, eles sabem muito bem como extrair da fonte e ainda ser bom. Aquela coisa que a Nintendo faz, né, o Carlos? A Nintendo, ela é expert em extrair a sua mina de ouro, né? Eles vivem das franquias, né? Eles sabem muito bem fazer franquia, né? Isso me lembrou uma coisa, fizeram um cálculo há um tempo atrás, eu não lembro quando, Pokémon é possivelmente a franquia que mais custa, mais tem capital, mais, como posso explicar, mais valorizada, qual é o nome? De maior valor de mercado que existe. É maior que a Disney, ou do Mickey, praticamente. Assim, eu sei que a gente tá no em si, mas tá legal também a gente conversar, mostrando também como é que ele é importante, você falou dele, o impacto dele pra uma cultura pop mundial. Esse jogo do Go, eu achei ele um fenômeno muito interessante isso. Eu não estou usando, eu vi pais brincando com os filhos, porque ele era aquele primeiro lá da primeira geração, o filho acompanha hoje, e ambos brincando com celular que tinha que caçar, né? Ambos caçando junto, brincando junto, quer dizer, você vê gerações distintas. Então eu acho assim, é um exemplo de sucesso, é uma coisa que é feita lá, né? Do outro lado do continente, mas ele penetrou fortemente aqui então ele eu acho que ele faz parte da cultura pop mundial hoje. Apesar de eu falando que eu não consumi, conheço muito pouco, mas eu reconheço isso, né? Que ele tem uma penetração muito grande, né? Você pode não saber o que é, mas se você ver a imagem do Pikachu, você vai saber que você viu aquilo em algum lugar. Sim. Quando lançaram esse filme que vocês estavam falando, eu não fui ver esse filme. Mas eu sei quem era, na verdade, era Detetive Pikachu. Eu até perguntei o menino lá que anda com ele falou, não tem esse menino no filme. Eu falei, pô, que coisa estranha. Porque eu já associava o garoto, o Ash, do boné, com ele. Era a aventura dos dois, então eu reconheço. A ideia do Detetive Pikachu foi trazer uma realidade de Pokémon, tipo, fazer um mundo real em que Pokémons existem. Tem um que é um meme associado ao atual presidente, que é o Bulbasauro também, eu sei. E, assim, a gente sabe, o Charmander, não conheço a história direito, mas eu vejo ele e eu sei que se trata. Isso eu acho interessante. A história de Pokémon é muito bizarra, nem faz sentido alguma coisa. Mas a graça às vezes é essa, tio, é não ser totalmente crível. Pra um jogo ter aberto é muito bom, isso sem dúvida. Funciona como jogo, mas funciona como história, tio. Eu não sabia que tinha tanto jogo, eu conheci ele como história. A história que tinha no mangá, no anime, coisa e tal. O jogo, olha só, Carlos, aqui eu vou dizer de cabeça, Tício me corrige se eu estiver errado. Nós temos o Red Green. Red, Green, Blue. Que é que chegou no ocidente lá, o Yellow e o... Pois é, aí a gente tem a primeira geração, que é essa, né? É onde tá o anime clássico, né, e etc. Aí a gente tem a segunda geração, que é o Soul Silver e o Heart Gold, que esse daí eu já tô trazendo... Não, você tá resumindo as coisas, Tô trazendo o remake já. Tá resumindo as coisas. Não, o remake não conta. Só isso aí, vai fazer. Beleza.
Bom, primeiro começou com o Pokémon RGB, Red, Green e Blue. Depois foi pra Pokémon Yellow, que foi quando o anime lançou e eles quiseram lançar com o Pikachu. Depois foi pra Silver e Gold, que foi a segunda geração. Depois eles fizeram o remake, Fire Red e Leaf Green. Depois fizeram Ruby e Safira e depois Emerald. Depois foi pra Earth Gold Soul Silver. Depois foi pra Diamond Pearl. Daí foi pro Platinum. Segunda vez que teve a terceira, que foi com Giratina. Depois disso fizeram o Black White, depois Black White 2, depois foi pro XY, daí se eu não me engano, eu não lembro se foi pra Alola direto ou se teve os remakes primeiros lá da Alpha Sapphire e Omega Ruby. o segundo de Alola, o Sun and Moon 2, daí teve o Legend of Arceus, Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Let's Go Pikachu não é do principal, mas também conta de certo modo. Daí também teve agora, tá tendo o Shine Diamond e alguma coisa Pearl, não lembro o nome agora, que é de remake de Hoenn. E tem Ed Galad, que é... Isso aí tudo, Carlos, da linhagem principal. Olha o tanto de jogo. Muita coisa. E aí o que acontece? Tendo, né, ela é expert em fazer isso, né, a quem faz o jogo é a Game Freak, né? Não, mudou agora, não é mais Game Freak, é Pokémon Company. Enfim, tanto faz. O que acontece? Eles faziam o seguinte coisa, ó. Eles mandavam 2 jogos, o Silver e o Gold. E depois eles mandavam o Crystal. E o Crystal juntaria o que tem de melhor nos dois, tá ligado? Por exemplo, se eu pego o jogo A, alguns Pokémons não estão disponíveis porque eles estão no jogo B. E vice-versa, tá ligado? Eu necessariamente, se eu quisesse completar o Pokédex, eu teria que ter um amigo que tivesse outro jogo. Isso aí é o quê? Incentivava você a, enfim, entrar em contato com outras pessoas para ir catar, pra completar seu Pokédex, né? Teve alguns spin-offs, tipo esse Rangers que eu falei, que eles davam Pokémon exclusivos. Quem é esse Pokémon? Então, gente, como vocês puderam ver, a gente fugiu, voltou, acabamos não dizendo nada, mas foi um papo legal, gostei. E aí eu vou fazer na tradicional pergunta. Carlos, você tem até 3 Pokémons, cara, qual você escolheria para ter como seus companheiros? Ou suas armas de guerra, sei lá. Pra colocar só uma regrinha, não vale lendário na escolha. Não vale lendário. Ah, droga. Os três que eu conheço, que é o Cuspidor de Fogo lá, o Xalan, Charmander. o que tem lá a cara do nosso presidente, o Bulbasaur. O Bulbasaur. Esse meme é muito engraçado. Eu teria que ter ele por causa do meme. E o mais famoso de todos, que é o que se recusa a crescer, o Eterno Pertepan, Pikachu. Seriam os 3. Eu não conheço os outros, então eu vou com o que eu conheço. Seria água, fogo e raio, tá bom. Vai lá, Guilherme. Qual você queria ter os 3 no seu time para ser suas armas de guerra? Uma das escolhas mais óbvias que eu colocaria seria o Swampert. Eu acho ele muito massa, muito forte, muito da hora. Outro seria o Infernape e por último eu colocaria... Cara, o último é uma escolha difícil. Provavelmente seria o Tyranitar. Swampert, Infernape e Tyranitar. Vai, Tisso. Qual você escolheria, cara? Eu tinha um lendário que eu ia pegar, mas tu tirou tudo. Bom, eu pegaria o Pokémon Mage, que eu acho que pouca gente aqui conhece, a Gothitelle, que é de Unova, ela é um Pokémon Mage. Tem a God of War. Eu ia pegar o Jirachi, porque o Jirachi é um Pokémon tipo Gênio da Lâmpada, só que não deixou. Então eu vou de Zoroark. Eu vou de Arcanine, cara, eu adoro Arcanine. Pokémon maravilhoso, lindo, bonito, forte. O pessoal fica pagando pau pro Charizard, mas, mano, de fogo da primeira geração, quem sempre ocupou meu coração foi o Arcanine. Quando eu jogava, né, a primeira geração, tinha que ter o Arcanine na minha equipe. Era Arcanine mais um. Umbreon, porque, mano, Umbreon é maravilhoso. Meu Deus do céu, aquele Pokémon é melhor Evolution que existe. E o próximo seria a Gardevoir também, que o Tisso roubou. Mas, mano, a Gardevoir também, eu adoro a Gardevoir. O design dela é muito bonito e muito forte também. Somente depois das mega evoluções, forte pra caramba. Então, gente, é isso. A gente não quis seguir, né, eu meio coloquei isso lá no início, a parte de batalha, propriamente dito, porque, bom, o anime já é focado nisso, né, em ser lá, sair conquistando o ginásio, então a gente quis seguir por uma linha diferente. Ficou um papo meio confuso, mas eu gostei. Ficou bem interessante e espero que vocês tenham gostado também. É isso, gente. Um grande abraço pra todos vocês. Falou, valeu e tchau!